paz com vocês. Voltei, infelizmente tive um contratempo, tive que fazer um negócio ali antes de vir para live, por isso eu encerrei essa agora. Mas agora eu vou falar com meu grande amigo Saulo, entendeu, pessoal? Infelizmente a da semana passada não deu certo. Eu fiquei muito triste, por realmente é um cara que eu queria estar entrevistando. E hoje eu falei com ele, calma do mundo, em 3, 2, 1. Satisfação, Saulo, hein? E aí, irmão? Salve, salve! Grande, querido amigo, Satisfação, brother, bem. tranquilo, cara. Rapaz, hoje realmente eu tô feliz. Aquele dia não deu certo e hoje eu, eu estar conseguindo falar com você, como diz, é um privilégio de Deus, mano. Primeiramente, eu queria falar que é uma satisfação, o Saulo me corrige aí, É além uma... de ter a sua carreira, é um fotógrafo, o cara é missionário, é cantor, é isso mesmo, Saulo? Fala aí pra nós, irmão. A gente tenta, né? Mas, na verdade, graças a Deus, eu tenho recebido muitos dons e tenho, Uhum. assim, experimentado também colher esses frutos, né? Tanto na área da música, já há 28 anos tocando, e na área da fotografia, e a vida toda, né? Nos últimos 37 anos, crescendo e a cada dia mais vivendo a experiência de conviver na igreja, com Jesus, com as pessoas. Uhum. Cara, você é um cara que realmente viaja o país inteiro. Nesse momento agora, em qual estado que você está, cara? Por incrível que pareça, hoje eu estou em casa. Eu estou Em na cidade casa, de cara? Betim, em Minas Gerais. Mas eu venho chegando, eu estava viajando recentemente e essa semana, se tudo der certo, vou para a capital do nosso país. Caramba, rapaz, é realmente raro te encontrar em casa porque você está sempre viajando o país. Como que é para você viajar o país espalhando a mensagem de Deus, irmão? Fala aí para nós. Primeiro é uma alegria, né? Falar de Jesus é fácil, porque ele mesmo já é. Então a gente só completa ou a gente só estende aquilo que ele já faz na nossa vida. Então isso é muito bom. É, Está disponível, está disposto. No último ano, eu vivi essa experiência ainda mais intensa, sabe, Bibi? Eu coloquei para mim que eu gostaria de ir em todos os lugares que as pessoas me convidassem. E eu comecei pela cidade de Aimorés. Foi mês de janeiro e fomos rodando várias cidades e onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, em Alto Capim, na festa de Sim, São Sebastião, que foi no último dia 20, inclusive, celebrou novamente, né? Fez um ano exatamente. de nos termos conhecido. E é uma honra a gente estar podendo fazer essa memória, né? De chegar agora e, mais uma vez, lembrar de tudo que nós vivemos. E sair em missão, ser um missionário nos tempos de hoje, é também uma realidade nova, pois Uhum. nós não temos assim, vou melhor falar essa frase, mas hoje nós temos mais chances e facilidades para ir e vir em todo lugar, né? Com ônibus, avião, os transportes, os meios de transportes hoje são bem mais fáceis. Porém, há uma dificuldade enorme de visitarmos a todos, porque a messe é grande e há poucos operários. Então, Uhum. assim, acaba que aonde eu conseguir chegar, eu quero levar a alegria de ser com Jesus, vivendo com Jesus e por Ele, e levando o amor, o cuidado. Acabei até de postar, falando sobre Uhum. essa importância do amor, antes da nossa live, até para convidar as pessoas a conhecerem o meu Instagram, Saulo Colo Uhum. de Deus, de que a nossa importância hoje é de amar. Às vezes a pessoa precisa só de alguém ali do lado para pegar na mão, segurar e desabafar com você. E muitas vezes nós estamos preparados para quê? Para rebater, para falar ou para contestar, para criticar. E a gente não faz o nosso exercício da escuta. E parando por essa observação, essa reflexão, Jesus sempre ouvia primeiro, silenciava e depois
apresentava a informação. E visitar vários povos, várias culturas, várias cidades, vários estados em Minas Gerais. Aqui eu fui em várias cidades, em torno de 680 cidades já visitei, de 800 e poucas. Mas várias cidades, estados, culturas. Você chegar em Aimorés, o pessoal tem uma cultura. Aí você vai em Baixo Gandu, que é a divisão de Espírito Santo em Minas Gerais. Aí você vê que eles têm uma outra cultura. Por mais que se encontrem algumas delas, você vê que é uma diferença. E essa diferença é que nos une, que nos faz ser novo naquele lugar. Então eu aprendi que, aonde Jesus me colocar, que eu seja um com esse povo. Se é para a gente comer cuscuz, vamos comer cuscuz. Se é para comer doce de leite com pão de queijo e tomar cafezinho passado na hora, vamos fazer isso. Se é para ficar sem comer, também vamos. Mas aprender a entender a leitura do ambiente onde você está e a escuta daquele que você vai de encontro. Cuidar não é só dar para a pessoa o que você acha que você tem. Porque a gente tem essa mania, não. O Bimbim é rapper, nós vamos mandar para ele agora ali, porque vou comprar para ele uma caixa de som e um microfone, que é isso que ele precisa. Mas às vezes você só precisa que alguém escute as suas canções. Isso, cara. E as pessoas acham que cuidar de você é te dar uma... Nem sei falar que esse negócio de disco lá, de discoete lá, mas te dá uma disqueteira lá, não sei como é que chama, mas para pensar. Muitas vezes a gente quer oferecer o que a gente tem, mas a gente não sabe o que a pessoa precisa. E a gente pode correr o risco, nessas indas e vindas, de dar para alguém algo que ela não precisa e faltar num lugar onde não tinha nada. Então, eu percebo que nessas visitas, nessas viagens, em missões, o pouco tempo que eu fico ali, eu quero amalgamar. Essa palavra vem de abraçar, de estar unido, de tal forma que a gente não consiga perceber quem é quem. E eu quero sempre aproveitar disso, da cultura, das histórias, que são maravilhosas, e com isso eu tenho crescido e me tornando uma pessoa ainda melhor. Eu vou levar Jesus, mas no final estou indo encontrar com ele. Caramba, cara. É muito bonito, né, ouvir você falando, porque você, tipo assim, uma das experiências que você teve lá com nós, você realmente encantou a todos, né, cara? Realmente, primeiramente, falar que esse cara chegou em mim, primeira vez que chegou em mim, falou assim, eu sou de BH, eu sou MC Gordão de BH. Falei, se esse cara canta rap mesmo, eu quero ver se realmente esse cara canta rap. E eu fui curioso e fizemos a festa, cara. Aquele dia que você lembra que fomos na casa de cada um, os certeiros. Cara, aquilo foi único aquela madrugada. Passam alguns apertos, é verdade. Mas só que, tipo assim, com Deus, cara, aquilo foi tão especial, entendeu? Desde a missão que você pegou e transformou aos jovens, mano. Levando o rap, o meu improviso pro jovem, aquela madrugada foi única. Fala um pouquinho, o que você achou daquela experiência? Olha, é importante a gente perceber, vai ficar salva essa live. Então, você que está assistindo agora, ao vivo, isso, você pode compartilhar com seus amigos depois para você ver que história muito legal. Bom, é estranho contar algo que a gente faz, né? Geralmente as pessoas contam o que aconteceu. Mas eu vou narrar essa história porque foi muito interessante. Estava eu um dia antes da festa de São Sebastião, na igreja de São Sebastião, na cidade de Alto Capim, na região, e o pessoal falou assim, ó, quem mora nessa casa... Estava ouvindo um funk, não sei se era funk, um rap, umas músicas de hip hop alta, eu dentro da igreja, ajudando os meninos lá, e falei assim, caramba, quem tá ouvindo esse som? Não, isso aí é o Bimbim, ele é rapper. Eu falei, não, então chama ele lá. Aí eu lembro que a gente era à noite, que você tava passando, voltando da praça, você tava batendo papo com alguém e tava vindo embora. Aí eu falei assim, pô, mano, qual é? Aí eu já, essa ideia da cultura. O cara é rapper, eu não vou conversar com ele. Olá, meu querido, amado irmão. Eu falei, não, qual é, mano? Salve! Aí você já pega, né, aquilo que Paulo falava muito para aonde ele ia, né, que é se misturar, te fazer meio com aquelas pessoas, né?
E aí eu falei, então, eu sou o Bimbim. Eu falei, não, então eu sou o MC Gordão. Pra quê? Pra falar na linguagem dele. Mas eu não sei cantar assim, não sei ser rap, eu não sei compor, muito menos improviso. E o Bimbim é mestre nisso, na rima. Então fazer isso foi um desafio. Eu trouxe ali naquele momento uma curiosidade. Que cara é esse que tá vindo de fora e que é rap eu não conheço. E tá aqui na cidade, na igreja. E ele, eu falei, ó, amanhã você aparece aqui que nós vamos trocar uma ideia. Na verdade, isso foi um dia antes da preparação da festa, né? Aí, ele entrou na igreja, quero lembrar disso. A gente estava preparando ali, e eu falei assim, eu vou te desafiar aqui, nós vamos gravar um vídeo. E esse vídeo existe, tá publicado lá no Instagram da paróquia São Sebastião de Aimorés. Vocês podem ver esse vídeo. Eu vou até repostar ele aqui hoje, para a galera já ficar alimentada aqui. E falei assim, Bim, você é o cara bom mesmo de rima, então faz aí um rap para nós aqui, um improviso sobre São Sebastião. E ele fez, e foi incrível. E o mais interessante disso tudo, que nem o povo ali sabia que o Bimbim tinha conhecimento e a cultura de São Sebastião, a história de São Sebastião. Então foi uma surpresa para o Bimbim de estar fazendo algo que é diferente daquilo que ele tem costume de rimar com as palavras, mas agora ele estava aproveitando esse dom que Deus deu para ele, para trazer um benefício. Observa só, Jesus ele usa daquilo que você faz, daquilo que você é, para trazer um bem maior. E ele vai e faz esse rap maravilhoso lá, essa gira de improviso, eu não sei como é que fala o nome, mas ele faz esse improviso e traz para a gente uma informação nova. E a festa ia correr muito bem. Então, eu aprendi outra coisa que eu quero deixar aqui como lição para a gente. Todo imprevisto merece um improviso. O que eu quero dizer? Se sua vida está toda planejada, vai estar beleza, não tá. Aí do nada acontece algo estranho, que você não estava esperando. Vai vir, então, o imprevisto, ou seja, aconteceu algo que você não estava esperando, vai vir o improviso. E o que é o improviso hoje no rap? É justamente isso. Te pegar de surpresa e falar, olha só, o negócio é o seguinte, fala de papel, e que não sei o que, e o papel, que agora que cai do céu, e todo dia nesse repente que eu quero trazer para a gente, e vai fazendo essa transição de palavras com cuidado. E esse fio vai se tornando linear e vai trazendo uma nova cultura, uma nova canção, e a gente começa a observar que papel e céu são totalmente diferentes. Mas no final, a nossa história vai para o céu. E o papel é onde conta as histórias. A gente vai trazendo esses links, né? E o que aconteceu? Falei assim, Bim, você topa fazer que a gente chama de alvorada? Toda festejo de igreja, a gente chama uma coisa chamada de alvorada. Os festeiros, ou seja, aquelas pessoas que estão fazendo a festa, realizando, são acordadas. Isso é muito tradição de Minas Gerais. O povo mineiro acorda os festeiros na madrugada do Dia do Santo. E em cidades maiores, onde tem bandas de música, vai o povo todo para a rua e no final ele toma um café geral. Só que nós estávamos em Alto Capim, que é um distrito ali de Aimorés, pertinho, e o povo muito acolhedor, muito unido. O que eu pensei? E um lugar também que vale falar, é muita moto. Então é pouco carro e muita moto. Todo mundo tem uma moto e uma bicicleta. Então, vamos trazer do improviso, ou melhor, do imprevisto. Nós temos um grupo de jovens enorme. Todo mundo tem moto e tem carro. E a gente tinha um carro de som, do Eliark, né? Tinha um carro de som. Nós tínhamos o Bimbim, que era o cara do improviso. Nós tínhamos a juventude de moto. Eu falei, vamos fazer uma surpresa. De madrugada, nós vamos visitar cada festeiro e vamos chegar com aquela parada da moto, né? E o carro de som, a gente vai meter lá um rapper para contar a história de São Sebastião ligado com aquele festeiro. Eu, Saulo, na cidade, não conhecia ninguém. Mas o Bimbim é morador. Ele conhece todo mundo. Então, era muito fácil a gente transformar o ambiente. Fizemos essa reunião. Acabou a missa, foi todo mundo embora para casa. Tchau, boa noite. Só que nós marcamos um clã para encontrar de madrugada. Aí encontramos de madrugada na casa do Eliark. Todo mundo já preparado, esperando a hora, né? Aí juntou aquela
galerona, mais de 17 pessoas, 20 pessoas. E saímos visitando as casas. E cada chegada ali tinha o quê? Um rap para aquela pessoa, um improviso para aquela pessoa, linkada a história dela com a igreja, São Sebastião, com a situação, e nós ali. E foi incrível. Ó, nós fomos recebidos com comida, com aplausos, né? Com surpresa, com tiros. Vale lembrar que até tiro nós tomamos, que chegar na casa, um lugar onde que é região, uma roça. Roça não, né? Porque roça é quando é a colheita. Mas um lugar onde o pessoal não está acostumado a chegar ninguém de madrugada. Assusta o povo. Então, e foi incrível tudo isso, né? Então, aconteceu isso. E nós transformamos, trazemos um novo. Algo que nunca tinha acontecido. E foi incrível esse dia. Porque eu jamais esperei participar disso. E me aflorou também o desejo de querer fazer improviso com rima e transformou todo mundo. Foi de uma alegria que era antes do grupo de jovens passando para toda a cidade. E não foi só a galera da igreja que estava participando, mas todo morador. A cidade toda ficou envolvida. Cara, isso realmente é muito interessante. Eu vou só falar para o pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Saulo, vocês que são amigos deles, conhecido lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui, vocês fazem a pergunta, eu vou repasso para ele e ele responde, entendeu? Vocês só, como diz, cuidado, só peço que tome cuidado com a pergunta. Hein, Saulo, mas continuando o nosso papo aqui, agora uma pergunta da igreja. Nesses tempos que os jovens, mano, estão se afastando da igreja por muito motivo, qual que você acha que deve ser o papel da igreja na vida das pessoas? Como é que a igreja faz nesses tempos tão difíceis que parece que o mundo atrai mais, o brilho do mundo parece que, claro que é uma tentativa enganosa, atrai mais, mano. Qual que você acha que é o papel da igreja e a igreja deve fazer, cara? Bom, ô Bimbim, existe uma situação muito interessante. Primeiro, que o mundo já é agradável demais para a gente não precisa fazer nada. Já viu aquela história de que você está no muro, sem saber para que lado entra, aí o pessoal fala assim, o muro já é do diabo. Então, assim, hoje tem pessoas indecisas para tudo. Desde escolher qual carne quer comer na hora do almoço, desde qual emprego eu quero trabalhar, isso quando tem vaga, e desde uma decisão para a vida toda. Por exemplo, eu quero ser psicólogo. Eu quero ser cantor, jogador de futebol. Até para isso, hoje em dia, as pessoas não... Você lembra que na época de escola todo mundo falava assim, não, quando eu crescer eu quero ser jogador de bola, de futebol. Hoje as pessoas estão indecisas até com isso. As pessoas não sabem, ou as pessoas temem muito por causa dessas mudanças do mundo, né? Dos acontecimentos. A cada ano que passa, o mundo fica muito mais agradável. E não é difícil, não. Hoje em dia, se você não fizer nada, você já está ao contrário daquilo que deveria ser. Existe uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de igreja, a gente vai falar de pecado. O pecado nada mais é do que errar o alvo. Porque se nós nascemos e desde o ventre materno nós já fomos escolhidos e Deus já nos conhecia, eu acredito também que essa live já estava nos planos de Deus. Concorda? Sim. Então, se dentro do ventre materno ele já me conhecia, ele já sabia que eu ia ter uma live com o Bimbim na semana passada, ia dar errado para a gente fazer essa live hoje. Então, eu não tenho essa questão de... Já começa a decisão de um adolescente, de um jovem aí. O meu propósito, a minha história já foi escrita por Deus. Cabe a mim entender agora e caminhar. Então, aqui já é uma diferença e uma separação do mundo. A outra coisa que acontece muito, o que é mais fácil? Você pegar algo que já está pronto e usar, ou ter que fazer algo para você? A gente quer hoje tudo do imediato. Se tiver um arroz com feijão pronto, mas se tiver carne para você assar, você prefere comer o arroz, que já está pronto. Você não quer
carvão para esquentar, você não quer temperar a carne, você não quer comer o churrasco, porque você tem preguiça. Então, outra dificuldade para a juventude hoje é essa questão da persistência, da disciplina e do que mais? Da questão do caráter mesmo, né? Aquela questão da decisão, de se escolher. Ah, hoje eu estou aqui na missa, nossa, que eu fui tocado, Jesus me ama, bim, bim, Jesus te ama também. Aí depois, no outro dia, eu esqueço disso e quero viver minha vida antiga. Porque eu não tenho o quê? Uma disciplina. É uma regra. Então, o porquê que o mundo hoje está todo defasado? Porque a gente está esperando só aquilo que é fácil. É muito cômodo estar onde eu estou. Então, as pessoas tendem a se dispersar mais. Uma oração que eu tenho orado há dias é: Senhor, que eu não me disperse quando eu estiver adorando o Senhor no Santíssimo, na capela. Porque até dentro da capela, olhando para Jesus, o entra e sai das pessoas nos confundem, nos tiram a atenção. Imagina num mundo onde você tem uma festa para você ir de aniversário do seu irmão da igreja e você tem um show do maior rapper que tem de improvisos de BH. Você vai querer ir nesse cara. Você vai querer ir lá pro viaduto do Floresta, pro dia da negócio de rima que tem lá, né? Da disputa de rima, que é top, é conhecido no Brasil inteiro. Para que eu vou ajudar na igreja de hoje? Só que é escolha. A gente pode ir, sim, no baile de rima, lá no baile lá dos improvisos. Só que vai ter momentos que você vai ter que escolher. E é nessas horas que vira para a gente uma dificuldade enorme. Porque a gente quer sempre escolher o que é mais fácil, o que é mais cômodo. E tudo que precisa fazer um esforço, a gente esquece. A gente não quer mais. A gente ama estar aqui. A gente gosta de fazer o que a gente está fazendo. Então, cara, é tão legal quando eu saio de uma noite de adoração e eu toquei batera, eu coloco tudo que eu tenho ali e no final eu vejo muitos jovens impactados falando: nossa, foi incrível, foi maravilhoso, Jesus falou comigo. Aí eu volto para casa, passa 2 dias, eu falo: caramba, cadê aquilo? Parece que só fica no entusiasmo. Entusiasmar é ficar cheio ali, mas depois passa. Há estudos que vão dizer que depois, tudo que passa 3 meses permanece, porque fica na euforia ainda dos 3 meses. Os 3 meses a gente está lá: nossa, é legal e tal, e vamos embora para cima, eu quero rezar o texto todo dia, eu quero cantar, e eu vou estudar técnica vocal só para mim ser um melhor cantor. Ai, que eu vou comprar agora uma picape, lembrei o nome, picape, só para mim fazer rapper, e eu quero colocar 2 caixas de som com 2 subs só para dar pressão mesmo, e eu vou comprar do melhor DJ aí umas batidas. Você fica empolgadão. Mas na hora que você vê que tudo isso tem um preço, que olha, você não vai gastar, você vai precisar pelo menos de uns 10 mil reais pra você montar tudo isso. Aí você começa a desanimar. Ah, não quero mais. Não quero mais, porque vou ficar desse jeito aqui mesmo, tá bom, do jeito que eu tô fazendo. Se tiver som, beleza. Se não tiver, tá bom. Vou pegar essas batidas do YouTube, que tem até promoção. DJ Gordão. Aí você tá lá: aqui é o MC Bim Bim. Você observa que você se vende fácil por causa do medo de desejando persistir e lutar por aquilo. É muito mais fácil falar assim: peraí, eu posso comprar um microfone agora. Amanhã eu posso comprar um disco. Amanhã eu posso comprar um programa. Amanhã eu posso comprar um computador, uma caixa de som. E por aí vai. Só que a gente não é constante. A juventude não é constante. Ela quer tudo agora. Se tá fácil, vamos fazer. Você pode até não querer. Você pode até não estar com fome. Mas se te oferecer um prato de comida, você come na hora só porque tem. Você entende o que eu quero dizer? Vocês que estão nos assistindo aqui, percebe que a dificuldade está em ser. Porque a todo momento eu sou inconstante. Agora tá bom, agora não tá. E eu sou levado pelo bem. Ah, não, senhor, pra que você vai? Pra que você vai fazer isso? Bobeira. Que é isso, Bimbim? Quem é você para chegar ao topo desses caras top do Rio de Janeiro? Não. Você é só esse rapper aqui de Alto Capim. De Baixo Gandu. O máximo que você vai conseguir cantar é em Colatina. Então as pessoas, por medo de sonharem, as pessoas que estão à nossa volta
começa a boicotar nossos sonhos. Mostrar pra gente que não vale a pena. E a gente já começa a entender que é verdade. Porque essas pessoas que estão à nossa volta são as pessoas que nos ajudam a viver. E a gente acredita nelas. E acha que a verdade delas é a nossa verdade. E por isso que acontece muita coisa. E deixa de acontecer muito. Eu ouvi certa vez o seguinte. Sabe onde é o lugar que tem mais artistas no mundo? Aí eles falaram assim, nos Estados Unidos, na Europa. E esse rapaz falou assim, não. Os melhores médicos, os melhores cantores, os melhores cientistas estão no cemitério. Porque morreram com os dons, mas não usaram. Então, quantos cantores de rap morreram? Quantos DJs? Quantos bateristas? Quantos católicos santos que só por medo não evangelizaram? Quantas pessoas morreram e que poderiam transformar o mundo? E é isso que acontece com a gente. Por medo e receio, não vai dar certo, não vou tentar. Isso acontece. Então a gente, no mundo de hoje, o jovem hoje, cristão, o jovem que tem fé hoje, ele tem uma dificuldade de sobreviver no mundo porque tá fácil. É como entrar num shopping de ideias e você só tem que caminhar reto até o encontro do amado, do Altíssimo. Só que a gente se perde no caminho porque a gente olha para os lados. E quando olha para o lado, a gente esquece de quem a gente gosta, de quem a gente ama, o porquê que a gente está aqui. A gente esquece da nossa história e começa a aceitar migalhas. Começa a aceitar pequenas pílulas, comprimidos de carinho, de gratidão, porque a gente acha que se a gente não tiver isso, a gente não tem nada. E eu quero dizer para você que vai assistir esse Reels, essa live, que você é capaz. Você é importante para Deus. E você é importante ainda mais para você. Se você não perceber o seu valor, ninguém vai pagar o seu preço. E eu vou te dizer, eu estou chegando na reflexão e no entendimento de que o meu preço foi tão caro que a única pessoa que pagou foi na cruz, por mim. E ninguém mais vai conseguir esse valor. Porque eu não estou à venda. Eu não posso me encaixar em lugares só por causa de carência. Só porque fulano é bonitinho. Só porque ciclano me dá uma garrafa de bebida. Só porque eu estou na carência, na necessidade de não ser amado. Aí as pessoas falam assim, não, mas vem para cá que você vai esquecer isso agora. E a gente começa, como vai dizer também na Bíblia, um ensinamento maravilhoso da bênção, é de que a gente troca a nossa bênção, ou seja, o nosso valor, o nosso caráter, a nossa dignidade, por causa de quê? Por causa que eu não consigo esperar. Porque eu não quero cuidar. Porque eu não quero plantar. Não quero ali todo dia aguar essa sementinha. Eu não quero construir. Então eu prefiro receber pequenos gatilhos ali de carência, de dependência. E a gente acaba sofrendo. Porque a gente acha que é isso. Que é o que a gente merece. Que a gente merece podridão. Que a gente merece migalhas. Que a gente merece pouco. E não. Você merece, no mínimo, ser cuidado, ser amado. E o que eu observo quando eu viajo nessas missões, o que eu observo quando eu conheço as pessoas, é que no olhar delas diz o seguinte: me dê atenção, cuida de mim. Eu só quero alguém para me escutar. Eu só quero alguém para ouvir o som da minha voz. Só quero alguém que sente comigo e tome um copo d'água. Porque eu já estou cansado demais. Estou cansado demais de tomar pedrada, ser criticado o tempo inteiro. Eu saio na rua, falo porque minha roupa é curta. Aí eu coloco um vestido, eu estou trazendo experiências aqui. As pessoas falam lá, Beata, a santinha do pau louco.
Aí eu saio na rua, tá faltando comida aqui. Aí chega na igreja, o pessoal, ah, mas tem que fazer isso, não quer lá. E ninguém dá o braço. Madre Teresa de Calcutá é uma santa que Caramba, eu admiro muito, porque também. ela tem umas das histórias que são contadas dela, que ela chega para um grupo de empresários e pede assim, dá a mão e fala, ajude os pobres. E esses empresários vão, cospem na mão dela. Ela pega esse cuspe, põe no coração e fala, isso aqui é para mim. Ajude os pobres, ajude os mais necessitados. Isso é reconhecer o nosso lugar. Perceber que nem sempre vai ser tão bom, mas eu posso tornar tudo que é de Deus, tudo que é bom, melhor ainda. Eu aprendi também que a gente pode levantar, acordar num novo dia e Uhum. escolher sofrer o dia inteiro ou ser alegre o dia inteiro. E eu quero Caramba. todo dia sorrir. Eu quero todo dia, em meio às dificuldades, às tempestades, às minhas carências, falar assim, Jesus, é seu. Eu estou sentindo isso tudo. É real, não tem como eu fugir. Mas eu quero dar graças a Deus. Eu quero dar glórias a Deus. Eu quero te amar ainda mais. Porque eu sei que te amando, eu esqueço das minhas carências. Eu esqueço das minhas dificuldades. E, portanto, eu consigo ser mais dele e transformar por onde eu vá. Ô, mano, sinceramente, eu fiquei tocado com tudo isso aí, pessoal. A live, ela vai pro YouTube, vai ficar aqui no Instagram. Vocês veem de novo e vê que isso que o Saulo falou é real, pessoal. Aproveitar que o Saulo aí, ele compartilhou com nós uma história da Madre Teresa de Calcutá. Eu vou compartilhar outra. Não importa se você é católico, né, Saulo? Se você é evangélico, se você não tem religião nenhuma. Mas essa mulher, realmente, ela realmente durante a vida dela, ela dedicou a vida dela e ajudar as pessoas. Uma vez, Saulo, um líder religioso, né, não sei se você conhece a história, chegou para falou para ela, o Matheus, falou mais ou menos assim, você é doida cuidar desse cara cheio, cheio de lepra, aí contagioso, eu não cuidaria dele nem por US$ 1 milhão. Aí ela falou para ele mais ou menos assim, eu também não cuidaria dele por US$ 1 milhão. Estou cuidando por amor. E só cuida quem ama, entendeu? E ela realmente deu uma lição. E nisso tudo, Saulo, eu já vou te fazer a próxima pergunta. Você, para chegar até aqui, com certeza, passou por muitos problemas, por muitos desafios. Eu queria saber, você sofreu muito preconceito? E a segunda pergunta para você responder ela já junto com a outra. Realmente vale a pena dedicar uma vida a Cristo, mano? Fala para nós. Olha, eu acredito que sofrer, a gente vai sofrer até o final de todos os tempos, mas eu não vou Uhum. colocar como nome de sofrer ou de sofrimento, mas vou Ah, colocar como mortificação. Eu escolhi a servir a Cristo e é uma decisão. Nós temos um livre-arbítrio, correto? uhum. É o que todo mundo fala, ah, meu corpo é minhas regras. Vamos falar disso aí. Então é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é tomado pela sua decisão. E quando você escolhe ser Uhum. de Deus, já não é mais a sua decisão. Concorda? Uhum. Já é agora a decisão dele, porque eu escolhi ser dele. Então, a minha liberdade está em Cristo. E com isso, Cristo nos libertou. Então, a gente sofre preconceitos como hoje? Como que é um preconceito hoje de um cristão na igreja? Não é mais assim, vou só procurar para te matar, não. Mas existem vários pequenos tipos de preconceito. Até mesmo te prejudicando a fazer uma ação dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, no bairro onde você mora. Às vezes você quer chegar ali no bairro onde você mora e falar, gente, nós vamos fazer um bazar aqui de roupas que ninguém usa mais para poder ajudar os pobres. Aí você vai pegar essas roupas, vai doar, e aquelas roupas que você pode vender, você vai vender mais barato nesse brechó ou num bazar para produzir até alimentos, para comprar alimentos para esse povo que você vai cuidar. Aí as pessoas falam assim, ah não, isso daí não vai dar certo. Para que você vai fazer isso? Deixa que a igreja faça. Ah, se nem a prefeitura está fazendo, para que você vai tomar essa decisão? Lembra que a gente acha que perseguição é só aquelas que te prendem,
que te matam ou que te fugiu a cabeça, te torturam. Não. Mas existem vários tipos de perseguição. Há muito tempo, como eu disse para vocês, eu nasci num berço católico, desde novinho estou inserido na igreja, depois a minha mãe me levou a coroar Nossa Senhora, nas coroações, e quando eu tomei a idade adulta, eu comecei a me decidir. Foi uma conversão simples, porque eu já estava ali dentro, mas foi uma conversão pura, porque eu começava a perceber que eu não precisava ser só o carinha que tocava pandeiro, eu queria tocar tambor. Eu não precisava ser só o cara que ia à missa, mas eu poderia ajudar o padre, poderia varrer o chão da igreja, eu poderia fazer uma outra coisa, ajudar o pessoal a fazer uma outra coisa na paróquia, e envolver. E às vezes a gente acha que ser de Deus é só pegar o microfone e falar, aceita Jesus. E não, você que lava o banheiro de algum lugar, você que leva o carinho, a alegria, você que se põe dispor para fazer as coisas em nome de Deus, tudo é dado. Eu ouvi hoje de um irmão que, antes da pandemia, em 2019, as pessoas... Nós fizemos um retiro aqui de carnaval e eu pedi doação para esse irmão evangélico para ajudar um evento católico. E ele ajudou. E hoje, 2023, estava conversando com ele, porque vai ter um próximo evento, e ele falou assim comigo, sabe? O que mais me encanta é perceber que tem pessoas disponíveis. E eu podendo doar, eu tenho que doar tudo que eu tenho. Não é só o que você precisa. Porque a gente pediu, você pode fazer isso? Posso. Ele falou, mas eu tenho isso, isso e isso também. Vocês querem? E o que eu achei mais interessante é que ele falou assim, olha, eu não estava pensando em nada. Mas quando eu vi, eu falei assim, eu preciso ajudar. E muitas vezes a gente espera os outros pedir a gente, né? Mas, querido, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, não espere as pessoas te pedirem. Porque um outro problema da nossa juventude, e que vem sendo um câncer no mundo, é o orgulho, é o ego e é a vergonha. As pessoas estão passando necessidade, mas não têm coragem de contar. As pessoas próximas de você, às vezes até o seu vizinho, por vergonha, por medo. Então, começa a ter essa escuta e a observar mais. Você vai começar a observar as pessoas do seu lado, você vai, às vezes, oferecer. Bim, você está precisando de ajuda? Está tudo bem? Ou então você vê que a pessoa está precisando de ajuda, mas não vai ter coragem de falar, já pega uma cesta básica, vai lá e entrega. Olha aqui, ó, toma uma cesta básica, que eu senti que eu tinha que te dar uma cesta básica. E a gente quebra. E perseguição a gente vai ter o tempo inteiro. E a gente vai perceber também ao longo da história do mundo que a gente é perseguido pelos mais próximos, pelos nossos amigos. Né? Se Jesus tinha 12 ao lado dele e um traiu, imagina a gente que tem uma porrada de amigos. Imagina a gente que tem um tanto de gente em volta da gente. Então, a perseguição nunca pode ser o fator de medida na sua vida. Como Madre Teresa de Calcutá, santa, ela não olhava para a dor, ela olhava para o amor. Então, se a gente parar, Bim, para ficar olhando as pessoas que nos machucam o tempo inteiro, a gente para de fazer as coisas. Só que são elas que estão fazendo isso. Você não é assim. Então eu não posso ficar preso. Já fui humilhado muito nos lugares que eu me permaneço até hoje lá. Faço presença. Mais ainda para mostrar para Deus que eu tô lá. Só isso que eu quero. Senhor, eu tô aqui. Vem me cuidar. Mas ao mesmo tempo, honrar a vida dessas pessoas que naquele momento achavam que era melhor não ter o irmão ali. Mas quando eu persevero e continuo, elas agradecem a Deus, Senhor, perdão. Mas se o Senhor não fosse tão bom para aquele filho e ele não te escutasse, eu teria tirado uma alma da igreja. Então, a gente vai vivendo do amor e do perdão. Aquele que ama muito, perdoa mais ainda. E, nesse tempo todo, a segunda pergunta é sobre... Cara, era sobre se vale a pena realmente de convidar a Cristo. Não vale a pena.
vale a galinha toda, né? Mas não vale a pena servir a Deus. Porque não é uma decisão somente nossa, mas não é nem uma negociação. Não existe nada para se comparar a servir a Ele. Então, a gente só tem que ir servir. Vale a pena você gastar tempo com seus irmãos. Vale a pena você amar sua família, cuidar dos seus amigos. Vale a pena você orar todo dia, conversar com Cristo, com Deus. E às vezes a gente acha que é difícil, não sabe rezar, não sabe orar, não. Senhor, eu estou aqui hoje, eu não sei o que falar com o Senhor, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha história. O Senhor sabe do que eu tenho feito. Tanto das coisas erradas quanto das boas também. E às vezes nós somos conhecidos apenas pelaquela coisa ruim, né? Você fez isso, aquilo outro e tal, que bênção. Aí vai você cair um pouquinho e pecar. A pessoa esquece de tudo aquilo outro. Só vale o que foi o errado. Então a gente tem esse mal no mundo. Sabendo disso, a gente não importa. Continua fazendo bem. O que importa é o seguinte, é você levantar. Sofrer todos nós vamos. Nós vamos sofrer o tempo inteiro. Ou é perseguição porque a gente é de Deus, ou porque não é de Deus, ou é porque você tem um carro mais caro que todos os seus vizinhos, ou porque você fica esbanjando festinha, ou porque você tem uma roupa melhor, ou porque você não está nem aí para aquele povo. A gente vai sofrer o tempo inteiro perseguições. Mas não é o sofrimento que está em jogo. É como você vai passar do sofrimento. E eu vivo hoje assim. Tá doendo, tá sofrido, tô sentindo, tô chorando. Minha vida tá louca, de cabeça pro ar. Mas, Senhor, eu estou aqui. Reconheço as minhas falhas, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Vale a pena estar aqui. E eu não olho para trás. Se olhar para trás, você volta para casa. Isso. Olha, pessoal, isso realmente é verdade. Queria destacar como, pessoal, se vocês precisam de ajuda, realmente tem muitas pessoas igual o Saulo, muito irmão de igreja sincero. Teve até uma fase da minha vida, quando eu era criança, meu pai ficou doente, passou mal, e tanto a igreja católica, a igreja adventista e outros irmãos fizeram cesta naquele período que meu pai estava doente, entendeu? Isso alimentou a minha família. Eu lembro que isso quando eu era criança, entendeu? Então, realmente, se você precisa de ajuda, não fique com vergonha, porque isso é algo sincero. Saulo, para a próxima pergunta, cara. Você faz parte, não sei se é um grupo, uma organização, chamada a Colo de Deus. Fala aí pro pessoal o que é Colo de Deus. Tem muita gente que não sabe, cara. Fala o que é a Colo de Deus. Colo de Deus é uma experiência maravilhosa, é um plano de salvação. Por que eu vou falar isso? Ninguém nunca falou disso aqui, mas eu estou falando assim para mim. A Colo de Deus é uma comunidade católica inserida hoje no Brasil e alguns locais do mundo. É um povo totalmente louco e sedento por Cristo. O que é a Colo de Deus? É uma comunidade onde reúne as pessoas com o mesmo propósito, com a mesma alegria, com a mesma intensidade e entusiasmo de rezar, de orar e de dizer que Jesus é tudo na nossa vida. E a comunidade se faz presente em mim. Já temos a nossa vida adulta, já aos 18 anos de comunidade. E quando eu me entendi, e entendi o meu chamado aqui na Terra, a minha missão com Deus, eu me identifiquei com o carisma Colo de Deus, que é gestar todo o povo no ventre de Maria com Jesus e levar para o mundo. É pegar uma geração de Pentecostes, é essa juventude que não sabe o que faz, que só sente prazer numa puxada de uma droga aí, e falar o seguinte: vem para dentro, vem para o ventre aqui de Maria, vem ser novamente formado, gestado. Como a nossa gestação foi de 9 meses, mas ali aprender desde os primórdios quem é você, por que você está aqui. E eu percebi que era isso que eu já fazia. Eu precisava só educar os meus dons. Quero trazer uma referência nada a ver, mas para esse momento, mas um filme chamado Frozen.
Muitos aqui já assistiram. Frozen é a história de duas irmãs. Uma tem uma magia na mão ali, uma força, um poder, que como ela não sabe usar, ela congela tudo. E à medida que ela percebe que ela está machucando a irmãzinha dela, ela começa a se fechar num quarto. Ela usa luva, porque ela sabe que de luva ela não machuca ninguém. Ela se afasta. Por quê? Ela não consegue controlar isso. E quando ela percebe que a irmãzinha dela, por que você está sozinha? Vem cá, eu quero brincar com você. Vamos brincar na neve. E o que acontece? Dentro dessa gestação, dentro desses cuidados, dentro dessa aproximação da igreja que a gente vai aprendendo a cada dia mais, quando eu me decido por Deus, essa escola de Cristo, a gente vai aprendendo a lidar com os nossos dons, com os nossos poderes. E aí que a gente sabe usar os nossos poderes. Você está perguntando quem é a Colo de Deus? A Colo de Deus, ela veio para essa geração, para tornar-se Jesus conhecido, trazer de volta para a igreja aqueles que se foram, aqueles que por algum motivo, trauma, dor, maus tratos, fugiram achando que não era o seu lugar. Trazer de volta. E fazer conhecer Cristo no meio dessa população que ainda cega não conhece Jesus. Gerar uma nova geração de Pentecostes, de povo sedento por Cristo também. Então nós somos loucos. É uma forma que eu estou trazendo para explicar a vocês aqui quem é a Colo de Deus. Vocês vão encontrar nas redes sociais. Muitos conhecem a Colo de Deus pela música, outros é porque conheceu algum missionário. Nós somos uma comunidade que serve a Igreja Católica. A Igreja Católica nos assiste e assina tudo que a gente faz. E nós obedecemos tudo o que a Igreja nos ensina e nos coloca como regra. Uma delas, que é as mais discutidas no tempo todo, são os pilares da Igreja, que nunca vão cair. E que a gente discute o tempo inteiro na política, a gente discute nos grupos sociais, e muitas vezes, sem conhecimento algum, a gente quer se posicionar, sem ter nenhum conceito. Olha, cara, realmente... Deus, acesse lá o YouTube, o Instagram, vem participar conosco toda terça-feira da noite de adoração, que é no YouTube à noite, às 20 horas, 21, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Claro que eu falei com um pouquinho de surpresa para vocês buscarem. Ouviu, pessoal? Acessa lá que vocês realmente vão ver o que o Saulo está falando e muito mais. Olha, Saulo, nessas suas viagens, você deve ter 1 bilhão de história para contar. E se for falar sobre todas elas, a gente realmente vai ficar uma madrugada inteira. Mas eu queria destacar uma que você contou, muito interessante, a da viagem que você fez para os Estados Unidos, cara. Verdade. Fala aí para... Olha que interessante. Embora não tenha sido uma missão evangelizadora, missionária, ou seja, eu não fui enviado como um missionário, eu fui como um músico. Foi assim, em 2019 eu estava no Rio de Janeiro, num processo ali, num retiro da comunidade, inclusive, e um amigo meu me liga: Saulo, você pode viajar com a gente para os Estados Unidos para tocar num evento? Aí eu assustei, falei, posso. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vou embora amanhã, a gente resolve. Falei, não, aproveita que você já está aí, já resolve tudo. Tá bom. Aí fui saber o porquê. Vocês vão lembrar. Uma forma triste, inclusive. Lembram da tragédia de Brumadinho? Da barragem que estourou? Então, a banda sinfônica da cidade, no qual eu tenho meu carinho e o meu apreço, conheço todos eles, para ajudar aquele povo sofrido, que era a família deles também, começaram a tocar ali perto dos lugares onde estavam as equipes de serviço para acalmar o coração deles. E uma música que foi tocada foi Noites Traiçoeiras. E em meio a todo esse caos, toda a tragédia, toda a dor da perda, do luto, a matéria do jornal, o Fantástico, fez uma matéria com essa banda e com isso as pessoas buscaram saber quem era essa banda e quis convidá-los nesse momento para se apresentar na maior conferência que tem do Brasil, lá na Universidade de Harvard e do MIT. Uhum. E eles me convidaram para ir tocando com eles. E eu tive essa experiência maravilhosa
E eu vou contar para vocês onde que está o que de tudo. O tempo todo nós somos quem somos. Se eu estou indo enviado, convidado para ir evangelizar na sua comunidade, na sua escola, ou se eu estou indo a passeio visitar o Bimbim, que é meu amigo, eu continuo sendo aquele que vai em nome de Jesus. Aquele que exala o perfume de Cristo. Aquele que tem como objetivo copiar Jesus. E foi aí que eu fui convivendo com essa turma. Chegamos lá. Fui conhecendo outras pessoas. Conheci várias pessoas interessantes, várias pessoas que eu jamais poderia conhecer. E quando eu chego na Universidade de Harvard, entro na sala da bateria para pegar a bateria, me vem uma memória da infância. É uma história. Quando eu era novinho, eu assistia os filmes na Globo ali, na sessão da tarde, e via aqueles filmes de escola, as bandas da escola, e eu era novinho e falava assim, um dia eu quero visitar essa universidade, um dia eu quero tocar igual esses caras. E quando eu me notei, eu já estava dentro da sala da universidade, um sonho antigo que se realizava. E para completar, voltando para casa, eu sento do lado de um bispo, um cardeal. Fiquei 9 horas viajando ao lado de um cardeal, que é uma alegria para nós, para a igreja. E ele estava, inclusive, escrevendo um documento para as novas comunidades. E eu ali tive orgulho de falar, eu sou membro da comunidade Colo de Deus. E ele, estou fazendo um documento aqui a respeito das novas comunidades. E esse cardeal de São Paulo, ele foi conversando comigo sobre a evangelização, como muda tudo. E eu fui percebendo também, Bimbim, que é na nossa arte. Se Deus transforma tudo para que se traga um bem maior, foi assim que aconteceu comigo. Deus usou da minha música, do dom que ele me deu de tocar na igreja. Eu comecei no coral da igreja, depois eu fui para a banda sinfônica da minha escola, depois eu comecei a tocar em outros grupos. Fui aumentando, fortalecendo e dando fruto. E os frutos foram gerando novas sementes, e as sementes foram plantando de novo e gerando fruto. E eu fui percebendo que a todo momento a gente evangeliza. Sabe por que o nosso bate-papo o tempo todo fala da fé, da conversão e da disponibilidade de estar com Jesus, porque ele é o nosso maior? Porque não tem outro assunto que nos leva tudo que a gente falar aqui agora vai chegar em Jesus, porque ele foi o primeiro. Caramba, Criatura. cara, realmente isso é sincero, pessoal. O Saulo realmente tem muitas histórias, mas eu quis falar nessa que essa é muito especial. Olha, Saulo, agora realmente eu vejo que você tem, como é que eu falo, um jeito com os jovens que é especial. E disso eu, claro que por você fazer isso, eu sei que você já sabe de muitos assuntos. Qual Nesse tempo que nós vivemos, onde tudo é mais rápido, parece que o jovem hoje não quer ter um compromisso, não quer ter mais relacionamento e um namoro cristão, até o casamento, dois seguir o caminho de Deus. Qual o conselho que você tem para esses jovens que tão novo, envolvido com sexo, com droga, menina de 14 anos engravidando, AIDS, entendeu? E o, qual é o conselho, mano? O que você tem para falar sobre isso, cara? É um tema muito interessante de discutir, não só nessa live, mas em grupos de partilha, na juventude. Foi o que nós fizemos, inclusive, quando estivemos ali em Alto Capim com a juventude. Mas é o seguinte, primeiro, o valor. Quando eu entendo que eu sou valorizado por Deus, eu sou o único valor, eu percebo a minha dignidade. Isso volta naquele início. Por que eu permito viver e ser um pedaço de carne para o outro? Por que eu permito que a carência fale mais do que a minha vontade de ser de Deus? Por que nós sabemos que o melhor é ir para o céu do que no inferno? E a gente fica nessa inconstância de que
Não vai acontecer um trem ruim, meu Deus do céu, me salva, pelo amor de Deus. E eu tenho percebido, inclusive, nesse tempo, que muitas pessoas se confessam com medo de morrer e ir para o inferno. Não é porque amam a Deus. E a gente começa a perceber isso. Quando eu amo algo, eu não dou tudo para ele. Você está falando de relacionamento. Eu gosto de uma pessoa, eu quero fazer tudo para ela. Eu quero agradar, eu quero tirar sorrisos dela, eu quero fazer alguma coisa que vai surpreender ela e ela vai falar assim, meu Deus, como que ele sabia disso? Eu quero arrancar sorriso, eu quero fazer com que ela queira também estar comigo. Isso é muito real. Porque na nossa juventude, o nosso primeiro amor, a nossa primeira paixão, a gente faz isso. E por causa disso, a gente começa a se boicotar, que é chamado de autossabotagem. A gente começa a deixar acontecer na nossa vida coisas que antes a gente até acusava e falava que não era bom. Mas a gente deixa permanecer e entrar na nossa vida porque a gente tem medo de perder. A gente tem medo de perder aquela simples sensação de ser gostado, de ser amado, de ser cuidado. Só que é um cuidado falso, porque depois tem a troca. E se a medida do amor é amar sem medidas, você não faz algo para o outro querendo receber. Isso se chama trabalho, emprego. Você trabalha o mês todo para receber depois o que você merece. Mas o amor não. No relacionamento não. Você doa porque é de você doar. Você ama porque vale a pena fazer com que o outro seja amado, acolhido, desejado. Então, o que eu quero dizer para você que vive isso hoje, você jovem, você moça, você rapaz, que fica pensando que aí eu tenho que estar na moda, tenho que fazer tudo que minhas amigas fizeram, para mim chegar presa e ter alguma coisa para contar. Os caras falam assim, não, eu peguei 20. E depois, de que adiantou? Então, começa a se valorizar, porque quando a gente se valoriza, quando a gente se ama, quando a gente reconhece Jesus, e quero dizer mais, aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo. Alguma coisa está acontecendo. Se está dando errado, é porque não foi com Jesus. Então, valorize você. Não aceite menos do que você possa ter, não. E eu estou te falando isso porque eu estou querendo trazer para você uma verdade. De que você vai fazer isso aqui agora e daqui a pouco você vai arrepender. Vai desistir. Só que vão ter atos que a gente vai ser punido para a vida toda. Que são as consequências de uma ação. E você não precisa disso. Se há o tempo para tudo, Eclesiastes 2, né, vai dizer isso, viva o seu tempo agora. Se valorize, que os rapazes vão começar a te valorizar. Homens, se posicionem, sejam diretos naquilo que vocês querem, mas queiram cuidar, ao invés de usar. E é isso. Realmente, você realmente passou uma visão. Mas nessa visão eu já vou engatar outra pergunta. Você vê jovens depressivos, viu uma menina de 14 anos que tirou a sua vida, realmente pessoas adultas também tiram. Mas realmente no século XXI a depressão é o mal do século. Você vê ela batendo em tantas pessoas, essa tristeza tantas pessoas tristes, é rico, pobre, pessoa, ela não tem uma classe certa. Você acha que realmente tem alguma solução para isso? Baseado em Deus, baseado na fé, cara? Para a depressão? Como é que você vê isso? Baseado na fé. Primeiro, quando nosso olhar está voltado para Cristo, a gente tem uma vida ativa, de oração. Você vai à missa, você está envolvido no seu grupo de jovens ali, cuidando das coisas de Deus, convivendo com as pessoas. Nós vamos pegar a parte prática, fazendo exercício físico, cuidando do seu corpo, da sua mente. Possivelmente
que você entre numa depressão por causa de um monte de coisas, mas você vai sair dela rápido, porque você está focado, você está com disciplina. Agora, o que faz acontecer isso? Nós sabemos que a pessoa que tira a própria vida, é o autoextermínio, ela não quer tirar a vida. Ela se ama sozinha e quer sentir que os outros também se amem. Se amam, que ame ela. Então ela tira a vida achando que está tirando a dor. E é aí que está a confusão de tudo. O que essas pessoas precisam? De mais amor, de mais carinho, de mais cuidado. As pessoas que estão em volta da gente, né? Que todo mundo vive nesse mundo, precisa começar a te entender também. E você precisa se abrir, falar mais. Eu escuto jovens o tempo inteiro falando isso. Ah, porque minha vida tá ruim, não sei o que lá, mas o que você tem feito? É um dia após o outro, é difícil. Você está procurando ajuda? Se não está procurando ajuda, vai ficar mais difícil ainda. Por que isso está acontecendo? Por causa do imediatismo do mundo. Lembra que nós falamos aqui que as pessoas querem o tempo inteiro tudo fácil na hora, na mão. Não busca trazer consistência. Não busca trazer uma base. E como não está pronto, acaba se perdendo. E porque não se conhece, não se ama e não tem um propósito na vida, quando alguém chega para ela e traz algo novo e depois tira dela, ela se perde. E acha que não tem mais valor. E acha que não vai ter mais nada na vida. Que aquilo que ela tinha acabou, ela vai morrer. E a dor vai ali, ó, só alimentando. O que eu quero dizer para você? Que a depressão, ela tem cura, sim. Mas você tem que buscar ajuda. Você tem que também se prevenir. Porque fica muito paliativo também, né? Doeu a barriga, toma um remédio. Cabeça doeu, toma outro remédio. A gente só fica apagando fogo, né? Toda hora apagando fogo. Mas a gente tem que prevenir. Vai de uma boa noite de sono, de uma amizade alegre, feliz, de uma convivência, de uma disciplina de oração, para a gente poder sair dessa. Se você se encontra assim, procure o seu amigo, fale com ele. Procure também uma ajuda médica. Vai ao psicólogo, faça uma terapia. Tem gente que tem muito preconceito com isso. Tem gente que tem tem medo, vergonha de falar que vai no médico. Não. Errado é você acabar. Nós nascemos para dar continuidade. Você tem uma missão aqui na Terra. E é isso. Caramba. Olha, pessoal, realmente isso é muito interessante ver o Saulo falando isso, porque realmente essa dica deve ser seguida, né? Às vezes a gente acha que longe de Deus realmente tem isso, mas é tipo um negócio de ouro dos tolos, né? O ouro brilha lá, mas aqui está o verdadeiro. E com Deus realmente você pode sair. Em Saulo, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Você em uma das suas viagens, você já viu tipo, exemplo, um tipo no caso, sei lá, um, um ladrão, um viciado em droga, alguém, uma pessoa mudando de vida, por exemplo, um assassino mudando de vida, alguém tipo assim, eu quero que você conte algo, mano, se tiver, se você já viu Deus fazendo o impossível na vida de uma pessoa pessoalmente, cara. Tipo assim, mano. Fala aí pra Olha, nós. eu vou contar duas coisas então. A primeira delas é que o tempo inteiro acontece algo impossível na nossa vida. Porque só Deus faz isso. Eu pensei em várias, mas eu quero falar da última. Sábado agora, passado. 2 dias atrás. Estávamos nós numa noite de adoração da comunidade aqui em Belo Horizonte, chamado Chures de Verão. 360 pessoas inscritas. Participaram praticamente 300 pessoas ali. E tinham uma pessoa aí, vamos colocar de uns 40 anos, na rua, e um irmão nosso viu no meio dessa multidão esse rapaz. Viu que ele estava alcoolizado, viu que ele estava querendo alguma ajuda e foi lá e conversar com ele. Ficou batendo papo. O encontro está acontecendo. Aí o
evangelização está acontecendo dentro da igreja, uma noite de louvor, de adoração ao Santíssimo, Padre presente, uma igreja clamando ali pela presença do Espírito Santo sobre nós, e tem um irmão cuidando ali. Como eu trabalho no Ministério de Comunicação, estava rodando, me deparei com essa imagem. Tenho até foto de um irmão conversando com esse senhor, com esse rapaz. E ele foi conversando. Quero te dizer que eu não sei qual foi o assunto, mas eu sei qual foi o resultado. Teve um convite a levar ele lá para dentro da igreja. Ele foi lá para dentro, experimentou, ajoelhou, cuidou, rezou, cantou, sempre amparado por esse irmão que já está acolhendo ele. Lembra? Tudo isso precisa de uma acolhida. Precisa de uma visão, de observar o ambiente onde você está, de escutar o irmão, a necessidade dele, e depois vem a apresentação de algo novo. Você quer mudar de vida? E ali, convivendo, terminou esse encontro, ele chegou lá pedindo doação. Arroz, feijão, tal. Só que no final do encontro, sabe o que aconteceu? Ele foi lá onde ele estava guardando as coisas dele, pegou um pacotinho com um pouco de arroz, com um pouco de tudo que ele tinha, ele chegou lá e ofertou na igreja. Ninguém pediu. Mas ele falou assim, olha, eu quero dar tudo que eu tenho para alguém que precisa mais do que eu. Nós estamos falando de alguém que não tinha nada. Querendo dar só o que ele tem. Tudo que ele tem. E muitas vezes a gente tem muito e não dá nem nada, né? Vai dizer uma certa mensagem que um senhor tinha tanta coisa e deu 10 reais. E uma senhora tinha R$1 e deu R$1. Ou seja, ela ofertou tudo que ela tinha. Mais vale aquele que, de compaixão, dá a sua vida pelo outro, que aquele que não quer se desprender, né? Então, milagres acontecem o tempo inteiro, Bibi. O tempo inteiro. Você quer ver um milagre? A gente está conversando aqui agora. Porque se não é Jesus levando eu para lá, para a gente se conhecer, eu nunca ia saber que você existia e você nunca ia me conhecer. E se eu não tivesse atento ao funk alto que você pôs lá na sua casa, Deus te usa até para aumentar o volume. Observa. Verdade. Então, o milagre está aí. Tem vários. A minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. Só que eu quero dizer uma coisa para nós aqui. Eu me incluo. Que nós não precisamos viver buscando milagres. Porque o milagre vem para aquilo que é impossível, né? Concordo. Mas se eu já estou vivendo um caminho com Cristo, eu tenho certeza da graça dele, da misericórdia dele. Não preciso... Olha o que eu quero que vocês separem aos teólogos da igreja. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de um milagre. Mas o milagre, ele é um remédio de urgência ali. E eu e você, fazendo o nosso processo, buscando a santidade diariamente, nós vamos alcançar. Não precisamos ser aquela pessoa que corre para a igreja quando está tudo ruim, como se fosse um remédio. Que nós possamos ser constantes e termos fé, que quando a gente acredita, tudo acontece. Caramba, cara. Ô, cara, realmente isso é onde que inspira a gente, né? Às vezes os que não tem nada é o que doa. E esse realmente, um testemunho de fé é muito bonito. Ô, Saulo, eu vou pedir outro, mas vou te explicar assim. Existe algum milagre, exemplo assim, vocês precisavam de uma doação até certo dia, até certo horário, que, exemplo, era impossível só um exemplo, era impossível de você receber, mas só que Deus fez um milagre, você recebeu, ou será, ou às vezes estava chovendo, vocês tinham que fazer uma pregação, e de uma hora para outra, Deus sol clareou. Eu quero saber, mano, com vocês, se existe alguma coisa que vocês precisavam muito e naquele momento vocês viam que era impossível acontecer
mas realmente deu um milagre, aconteceu. Existe Isso alguma acontece. história? Existe história o tempo todo. Como que acontece? Essa é a questão da fé, né? Vamos supor, a gente precisa fazer um evento, e aconteceu isso já. Tem um irmão nosso da minha comunidade que contou agora recentemente, eu vou só abrir esse rapidinho, que ele precisava de uma quantia lá para usar esse dinheiro e não sabia como. Mas ele falou, Senhor, eu estou aqui ajoelhado diante de ti, eu estou te entregando a minha vida. O Senhor sabe da necessidade e o Senhor vai fazer essa obra, eu tenho certeza disso. E aconteceu que uma pessoa aleatória ligou para ele e falou, olha, eu estou querendo fazer uma doação e eu senti que tinha que te doar tal valor. Era o valor que a pessoa precisava. Só para você entender, isso está muito ligado na pessoa do que num próprio grupo, tá? Você, com a sua fé, consegue romper montanhas. Certa vez eu estava num retiro na cidade de Sete Lagoas e o fundador dessa comunidade que estava fazendo esse retiro, eu estava lá auxiliando, falou assim, nós não vamos cobrar inscrição de ninguém. Um retiro de 4 dias para mais de 200 pessoas. E nós vamos dar alimentação completa. Só que o povo em volta da organização, da comunidade, falou assim, uai, que está falando o quê? Na despensa não tem nem um saco de arroz? Como é que nós vamos alimentar esse povo sem pedir uma quantia de inscrição? Tem algo errado. E ele falou, vamos rezar. E esse, para mim, um dos maiores exemplos de fé e de fé viva acontecendo é o senhor Ademir, comunidade Santa Terezinha, lá de Sete Lagoas. Para mim, é um homem que eu vejo o tempo inteiro acontecendo milagres e acontecendo o milagre da providência. Talvez era o que você estava querendo saber, a providência. Então, quando eu oro em intenção, Senhor, providenciai na minha vida isso, providenciai. E a gente reza o texto da providência. E a gente vai com fé, orando, Senhor Jesus, eu te amo a tal ponto de entender que eu estou contigo. E por causa disso, eu não vou cansar, não vou sofrer. Porque qual que é a dificuldade hoje de um milagre, ou melhor, de uma providência? É que nós mesmos não acreditamos. Você pede assim, ai meu Deus, eu precisava tanto de um pacote de feijão, mas você não acredita, você acha que não vai acontecer. E o senhor Deli foi para o Santíssimo e rezou. Ligaram para ele e falaram assim, nós estamos querendo, fulano, nós estamos precisando levar um material aqui, nós vamos doar. Pega o seu caminhãozinho e vem aqui buscar. Tinha comida para os 4 dias e para os 3 meses seguintes. Caramba. Doaram foi muita comida, verdura, fruta lá do Ceasa. Então, o que a fé dele faz com que a minha fé comece a acontecer? E eu comece a acreditar. Porque se eu fui duvidoso, como Tomé, Senhor, é o Senhor mesmo? Mostra as mãos, mostra suas chagas. Se eu estava assim, não é possível que isso vai acontecer. E acontece, é uma forma também de fortalecer a minha fé. Porque a fé do outro me curou. E a gente vai percebendo, Bimbim, em várias situações. Eu tive milagres. Eu estava fazendo uma missão, quebrei o meu joelho e viajei 5 horas até a cidade mais perto de um hospital. Fizemos os primeiros preparativos, o médico me deu umas injeções lá, falou, olha, volta para sua cidade agora e procura ortopedista. Eu saí do hospital, fui para uma igreja, toquei uma noite de adoração bateria, peguei o ônibus no dia seguinte, voltei para casa, viajei 9, 10 horas, se eu não me engano, fui direto para o hospital. O médico falou assim, pega uma cadeira de roda para ele agora. Ele não pode ficar com o pé no chão nem mais um segundo. Quebrou 3 milímetros do meu joelho num encaixe lá, que eu não podia pôr peso no meu joelho. E eu fiquei praticamente um dia inteiro andando com o joelho quebrado. É milagre. Porque naquele momento eu estava evangelizando. E Deus te sustenta. Deus fala o seguinte, olha, vá com sua roupa do corpo. O resto eu vou providenciar. Mãe da divina misericórdia, mãe da divina providência, mãe do divino amor, da fé. A gente tem que acreditar, ter fé
orar e nos dispor também. Não queira você que minha vida vai melhorar se eu ficar parado em casa deitado, não. A gente tem que fazer o nosso papel. E com alegria, porque aí tudo vem. Olha, pessoal, realmente a live está muito linda e eu realmente também com o Saulo estamos quase dando o horário aqui, mas tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para você, Saulo. Para você, Saulo, o que é a vida? O que é o privilégio de viver, cara? Respirar. Respirar. Viver com os olhos diretamente para o amado. Buscar fazer aquilo que vem dele para mim. E a partir disso, eu consigo, cheio, transbordar para aqueles que estão perto de mim. A vida é experimentar cada dia que eu acordo, o ar que eu respiro, o sol que vem quente sobre a manhã, o bom dia, um benção mãe, benção pai, um olá irmão, um salve bimbim. A vida para mim é transbordar, é amar, é cuidar e é experimentar a cada dia um novo. Olha, pessoal, realmente é bom. Essa foi a live. Saulo, tem alguma coisa antes de encerrar a live que você não tenha falado, que você queira falar, irmão? Tem alguma coisa? Algo que Olha, eu você não tenha quero falado? dizer o seguinte: se de tudo você não aguentou assistir essa live, ou você adiantou o vídeo até o final, eu quero dizer para você que vale a pena a qualquer momento da sua vida, da sua história. Eu não sei o que você está vivendo agora, mas eu tenho certeza que não é diferente de mim. Eu passei por várias dificuldades, passo ainda e enfrento muito, mas o que nunca me deixou desistir é saber que Deus me ama muito. E esse mesmo Deus que me ama é o Deus que te ama. E esse mesmo Jesus que vem nos acolher, que vem viver conosco, que vem fazer com que tudo e todas as leis e todas as regras que já estavam ficando caducas, porque a gente já não vivia mais e sim só registrava, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, a primeira coisa, Jesus vem e diz, comece a amar o seu próximo. Depois as regras elas se encaixam. Então, antes de acusar, antes de criticar, antes de apontar o dedo, ame. Ame mais. Busque ouvir mais. Escutar mesmo. E cuide. Porque é assim que a gente consegue viver melhor. Eu quero dizer para você também que na oportunidade de fazer o bem, não escolha ficar parado. Faça. E eu quero dizer mais ainda, se você quer continuar batendo esse papo, meu Instagram está aqui, você pode me chamar, você pode conversar comigo, você pode conhecer mais pessoas que, da mesma forma que eu aqui hoje, queremos tornar conhecido o poder, o amor, a misericórdia de Cristo para todo mundo. Ele veio para todo mundo. Porém, se você não quiser, vai ser assim a sua vida. Olha, pessoal, essa foi uma live com meu grande amigo Saulo, da Cola de Deus. Saulo, satisfação conversar com você. Deus realmente reservou esses dias, não deu semana passada, mas hoje em dia foi, irmão. Mano, foi uma satisfação de coração. Aquele abraço. Tenha uma ótima noite de coração. Valeu, irmão, de coração, Salve, beleza? salve, Bimbim. É nóis, é Cola de Deus, hein? Valeu, tamo junto, Saulo. Até a próxima, irmão. Deus abençoe, querido. Tchau, cara. Valeu, é nóis, mano, de coração. Realmente, pessoal, aqui com um cara realmente. Então, pessoal, encerramos a live hoje aí com o Saulo, entendeu? Realmente é um cara de Deus, entendeu, pessoal? É um cara de Deus que realmente devemos aprender mais sobre ele, entendeu? Então, valeu, pessoal. Tamo junto, de coração.